É bem interessante dizer aqui a você isso, aquilo que iremos tratar aqui. Acompanhe com calma o que vamos colocar. A maioria de nós jamais parou para refletir a respeito disso, para ponderar sobre isso, para pensar a respeito. De onde provém nossas ações? Observe que estamos a todo momento dentro, na vida, nesse contato com a vida. A única coisa que fazemos são ações. A ação é aquilo que acontece, é aquilo que aparece em nossos contatos, desde pela manhã, logo que você acorda. A sua primeira ação é se afastar da cama. Notem, há uma relação entre você e a cama, enquanto dorme. Ao se levantar da cama pela manhã, essa relação é rompida. Então a nossa vida, ela consiste de ações acontecendo o tempo todo, onde ou estamos em encontro com aquilo com o qual entramos em relação, nos relacionamos ou nos separamos, deixamos o encontro. Então a vida consiste de ações, de encontros e desencontros. Veja, isso é a vida acontecendo. Esse encontro com objetos, com coisas, com a natureza, e esse encontro com as pessoas, nos aproximamos e também nos afastamos. Pela manhã você se afasta da família e vai para o trabalho. E à noite você volta. Em algum momento você está com uma dada pessoa. Daqui a pouco você se afasta porque você tem outro compromisso. Então a vida consiste em contatos de relações e, portanto, nesses contatos, comportamentos, acontecimentos, ações. Agora, o que são essas ações? De onde nascem essas ações? Agora acompanhe com calma isso aqui. De onde nascem essas ações? Essas ações nascem naturalmente dessas reações que vêm de dentro de você. De onde provêm suas ações? Elas nascem naturalmente de lembranças, de memórias, de recordações. Quando você vai para o trabalho, você tem um endereço. Você sabe onde é o trabalho. Isso é memória. Quando você executa um trabalho, é uma ação. A execução do trabalho requer memória, conhecimento. Se deparar com a esposa é poder se lembrar dela ou dele, que é o marido. Isso é lembrança, é memória. Uma ação acontece em razão do movimento do pensamento em você, o tempo todo. Então nós temos agora aqui duas coisas. O movimento da vida acontecendo. Falar é ação. Ouvir é ação. Escutar é uma outra qualidade em outro nível também de ação. Há uma diferença entre ouvir e escutar. E a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, a gente tem colocado isso já em outros vídeos. Tudo isso faz parte da ação acontecendo. E essas ações são determinadas pelo modelo do pensamento presente. Então, estamos o tempo inteiro dentro de um movimento de relação com a vida, em ação, com base no pensamento. Agora nos deparamos com uma situação aqui para ser investigada.
O seu contato com o travesseiro, com a cama, com os lençóis, à noite para dormir, é um contato simples, direto, natural. Não há qualquer envolvimento de pensamento, sentimento, sensação, emoção e modo de perceber, onde o sentido do eu, do ego, está presente. Repare, não é assim na relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com os colegas de trabalho, com o chefe lá na empresa. A sua relação com pessoas ocorre em outro nível. É a nível de uma qualidade de pensamento que tem se mostrado em nossa vida de relação produzindo confusão, produzindo desordem, produzindo sofrimento. Nós precisamos descobrir a vida de relação livre do pensamento. Sim, nós precisamos do pensamento a nível prático e objetivo. Você vai para o trabalho, a lembrança de onde o trabalho está é memória. De onde está o prédio é memória. Então, pela manhã, o que quer que você esteja fazendo requer a presença da memória, da lembrança, do pensamento. Escovar os dentes requer memória motora. Se lembrar onde deixou a sua pasta, ou os livros, ou o computador, requer memória. Então, nesse nível, o pensamento se faz necessário. Poder reconhecer o rosto da esposa ou do marido pela manhã, isso é possível porque há um nível de recordação e lembrança e o cérebro está funcionando bem. Então, nesse nível, o pensamento se faz necessário. Mas repare como é curioso o nosso comportamento no sentido do eu, do ego, quando envolve sentimento, emoção, modo de perceber, sensação, na relação com pessoas. Notem que temos um outro elemento aqui presente, que é a qualidade de pensamento, da qual estamos tratando com você aqui dentro do canal. Nós temos um modo de representação da vida com base nesse tipo de pensamento, nessa qualidade de pensamento, que distorce a visão da realidade. Nós não ficamos com o que está aqui. Nós estamos sempre com esse modelo de pensamento, que é o pensamento que vem do eu, do ego, desse sentido de alguém presente aqui nesse instante. Algo que carregamos conosco já durante todo esse tempo de vida que temos. Algo que recebemos de sociedade, cultura, de mundo, porque todos vivem assim. Esse modelo de pensamento, essa qualidade de pensamento, esse tipo de pensamento, tem nos dado uma ilusória identidade presente aqui, nesse instante, nessa experiência de relação. E isso está produzindo confusão, produzindo sofrimento. Porque o meu contato com o marido é a partir das ideias que eu tenho sobre quem ele é. Ele não tem me tratado bem. Ele antes gostava de mim, hoje não gosta mais. Ele trazia flores para mim, hoje ele não traz mais. A minha esposa, ela atendia o que eu queria e hoje não atende mais.
ela sempre fazia o que eu gostava e hoje não faz mais. Notem que há um modelo de pensamento centrado no eu. O que é esse eu aqui que se separa dele, que é o esposo, que se separa dela, que é a esposa? Esse eu, esse mim, é uma imagem que o pensamento tem construído dentro das relações. Então, essa relação, nela está envolvida uma qualidade de ação onde o eu, esse mim, essa pessoa que eu sou, tem que ser o centro desta relação. Acompanhe isso aqui, percebam aonde se estabelece o conflito, o problema, a desordem, o sofrimento, dentro das ações. Porque, repare, a partir desse modelo de pensamento e qualidade de pensamento, o pensamento gera sentimentos que geram ações. O pensamento gera sentimentos que geram emoções. Há uma relação íntima entre emoção, sentimento e pensamento e ação. Essa ação é a ação centrada nesta identidade, que é o ego, o mim, o eu. Algo que o pensamento tem estabelecido como sendo real nessa estrutura de vida, de relação. Estamos juntos? O que nós temos colocado aqui para você é que, a nível de contato com objetos, nós nunca chamamos um contato nesse nível de relação, de relacionamento. Você nunca diz: estou num relacionamento com o carro, estou num relacionamento com o sofá, estou num relacionamento com o computador, estou num relacionamento com o trabalho. Não, você diz: eu estou e tenho uma relação com o trabalho. Eu tenho uma relação, sim, com o carro. Eu tenho uma relação com a TV, quando assisto um filme. Mas você jamais chama isso de relacionamento. Mas nessa ligação com pessoas, nós estamos naquilo que nós temos chamado de relacionamento. E esses relacionamentos, percebam isso, são relacionamentos conflituosos em algum nível. Há algum tipo de anseio, desejo, busca, procura, medo, receio, insegurança, problema nessa qualidade de relação que nós chamamos de relacionamento. E por que isso está presente? Porque está estabelecido a ilusão desta falsa identidade. Sim, o sentido de um eu presente é algo que o pensamento está construindo, com um conjunto de sentimentos e emoções e modos de perceber que ele está cultivando, algo que vem do passado, mas que não é real. Se mantém como sendo real porque estamos desapercebidos desta condição conflituosa, aflitiva e sofrida de viver nossas relações. Nós não temos nos voltado para a verdade divina, para a verdade de Deus. A ciência da verdade daquilo que é você em seu ser é a revelação da presença da vida
na relação sem o ego, sem o mim, sem o eu. Isso presente, o seu contato com o marido não é mais nesse nível. O seu contato com a esposa não é mais nesse nível. Com a família, com o chefe, com o mundo de relações com pessoas, temos uma outra qualidade de relação. É a presença da realidade de Deus nesse contato, nesse nível. Então, o sentido de um eu, de um ego, não está presente nesse instante, nesse momento, e, portanto, nesta experiência. É por isso que temos tratado com você aqui do despertar espiritual. E essa questão dos relacionamentos. Porque esses relacionamentos, eles nos dão uma base para essa visão do despertar, do florescer da verdade divina. Quando tomamos ciência, dentro desses relacionamentos, desse modelo de relação com base nesta imagem, um contato direto com aquilo que somos nos mostra que está presente sempre em nossos relacionamentos um nível de contato onde o que está prevalecendo é o sentido do eu, do ego, esta autoimagem, e descobrir como olhar para isso, como tomar ciência disso e soltar isso, deixar isso, ir além disso, requer a presença do autoconhecimento e de uma visão direta do que é a ciência da meditação. Aqui nesse canal, nós estamos com você trabalhando isso, lhe mostrando que a ação agora aqui pode ser a ação desta inteligência, presença, real consciência. Essa qualidade de ação, ela não nasce desse centro ilusório, desse falso centro, que é esta autoimagem. Então você não tem mais uma imagem também do outro, do marido, da esposa, do mundo à sua volta. Há um novo modo de olhar, de perceber, de sentir, de viver. Sim, exatamente isso. Há uma nova maneira de viver, de atuar, de agir nas relações, quando o sentido do eu, do ego, desse mim, não está mais presente. Um olhar direto para esse movimento deste falso eu, desta autoimagem. Vou repetir de novo, uma construção do pensamento, desta qualidade de pensamento que está produzindo todo tipo de sofrimento em nossas vidas. Isso é algo completamente dispensável. Quando há esse despertar da consciência, esta visão da realidade, nós temos um estado de ser livre do tempo psicológico e livre de toda forma de sofrimento psíquico.
Então, o nosso contato com o momento é o único contato. A nossa relação com esse instante é a relação livre dessa ideia psicológica de passado, presente e futuro. É um contato com o mundo à sua volta, sem a ilusão de que tem esse mundo à sua volta, separado desse eu. É somente a vida acontecendo. É um contato com a vida, sem esse centro. Então, um espaço está presente, mas é um espaço livre desse centro, desse mim, desse eu. Então, esse mundo não é esse elemento estranho e separado, algo novo presente nesse contato, que é indescritível. Então, estamos diante da verdadeira ação, que é a ação livre do ego. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. Fim dessa ilusória entidade presente, que é esse sentimento, pensamento, emoção, sensação e percepção de alguém, para um contato com a realidade do que é. Assim, esta realidade indescritível, que é amor, paz, liberdade, felicidade, agora está presente nas relações. Para esse propósito, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para participar desses encontros online, onde estamos sábado e domingo investigando esse assunto com você. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros que ocorrem em alguns períodos do ano. E também temos esse assunto sendo aprofundado em nosso outro canal, chamado Marcos com Alberto. Depois você dá uma olhadinha. Você tem aqui na descrição do vídeo também o link para conhecer o outro canal. Se isso que você acabou de ouvir é o que faz sentido para você, lhe toca de alguma forma, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos falando do fim do eu, do ego, do fim desse modelo de identidade egóica, no sentido de alguém presente aqui, nesse instante, na vida. Então, a realidade de Deus, da verdade, da felicidade, está aqui e agora.